Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 7 de novembro de 2023, uma terça-feira. Ontem, na segunda, dia 6, eu havia prometido a mim mesmo que eu iria gravar um vídeo falando a respeito dos acontecimentos deste final de semana agora, só que infelizmente não tive tempo. Precisei sair daqui de Pedro Leopoldo bem cedo para ir para Belo Horizonte, resolver vários problemas e só consegui retornar no final do dia. Voltei bastante cansado, voltei ainda tendo outras obrigações a cumprir. E aí no final do dia eu cheguei à conclusão de que eu só poderia gravar esse vídeo no dia seguinte. Pois bem, cá estamos nós. Eu gostaria então de falar nesse vídeo de hoje a respeito dos acontecimentos deste final de semana. E gostaria também de falar um pouco a respeito do último vídeo que eu fiz aqui no canal, dizendo que eu iria dar uma pausa no meu conteúdo. Graças a esse último vídeo, apareceram várias pessoas de bom coração, com mensagens, com comentários bem positivos, dizendo para eu não parar com esse canal, que ele tem sim um conteúdo muito bom e que lá na frente ele vai ter a relevância que merece, que ele vai sim gerar bons frutos. Graças a esses comentários positivos que eu tive tanto aqui na plataforma, quanto lá no meu perfil do Instagram, quanto também no meu WhatsApp, eu descobri que eu tenho uma obrigação moral muito grande para com vocês e que eu vou dar sim continuidade ao meu trabalho aqui na plataforma. Vou sim continuar lendo vários livros, assim como eu costumo fazer. E para isso eu preciso que vocês deixem no campo dos comentários a sugestão de livros para que eu possa lê-los aqui e para que vocês possam me acompanhar, porque a relevância que vocês me dão aqui é extremamente importante. Tá? O primeiro tema que eu gostaria de falar a respeito é sobre a cantora Ludmilla, que foi escolhida para cantar o hino nacional brasileiro no Grande Prêmio Internacional de Fórmula 1, que foi ali prestigiado em São Paulo, em Interlagos. Pois muito bem, Ludmilla, hino nacional brasileiro, né? O que é que tem a ver o cu com as calças? A gente não sabe. Tudo que a gente sabe é que o Brasil tem o costume de passar vergonha no crédito. Quando se fala aí de apresentar-se no cenário internacional, o Brasil sempre passa vergonha. Não é a primeira vez que a gente passa um vexame daqueles aí, se tratando aí de cantar o próprio hino da nação. Por que é que eles escolheram logo a Ludmilla para fazer isso? Poderiam ter escolhido qualquer outra pessoa. Poderia ser da esquerda, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia. Poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas não, tinha que ser a Ludmilla porque é mulher e negra. E esses estereótipos são bastante importantes para fortalecer aquilo que a gente chama de marxismo cultural, a luta de classes, que é uma coisa que está bastante impregnada não só na cultura brasileira, mas em toda a cultura ocidental, graças à infiltração comunista, aquela mesma que foi sugerida por Antônio Gramsci, que seria a tomada de todos os espaços, a hegemonia cultural. Fazer com que as pessoas sejam de esquerda sem nem sequer perceber. Uma coisa que a gente pode falar a respeito do hino nacional é o seguinte: trata-se de um símbolo da nossa nação, mas um símbolo muito desrespeitado, inclusive por muitas pessoas que foram lá nas redes sociais tecer críticas contra a cantora Ludmilla. Grande parte dos brasileiros não sabe sequer cantar todas as estrofes do hino. Isso é um fato. Existe uma justificativa bem plausível para isto. O idioma, a língua portuguesa, ele sofreu várias transformações ao longo das décadas. Sofreu várias e várias transformações. E esse é um perigo muito grande, porque o idioma, ele é um símbolo nacional. E quem se diz patriota tem que dominar o próprio idioma. Não é uma questão apenas de gosto. Eu sou patriota porque eu acho a bandeira muito bonita. Com certeza a bandeira do Brasil, ela é muito bonita, mas não basta apenas achá-la bonita. A gente tem que saber valorizar os nossos símbolos. E dizer-se patriota é também dizer-se amante da própria língua. E quem ama tem que conhecer, não é verdade? Acontece que a língua portuguesa sofreu tantas alterações
que o hino nacional, ele tem sim uma linguagem que não se assemelha nem um pouco com a linguagem que a gente costuma utilizar nos dias atuais. Basta a gente ver, por exemplo, o nível das músicas que são produzidas pelos famosíssimos cantores, as famosas celebridades que a gente conhece por aí, a nível de uma Ludmilla, por exemplo, né? Que além de cantar funk, canta samba, pagode, às vezes rap, é uma das pessoas mais multiculturais que nós temos no Brasil. Mas multicultural pra porcaria, porque a gente sabe muito bem que a maior parte das letras das músicas que ela costuma trazer aí pro público falam de putaria, azaração, perversão, apologia às drogas e traição. Coisas que o brasileiro adora cultuar. E isso não acontece apenas no samba, no pagode ou no funk, mas também na música sertaneja, por exemplo. Um exemplo disso é a tal da Marília Mendonça, que infelizmente acabou morrendo há pouco tempo, mas que trazia músicas que só falavam de temas deploráveis. E o brasileiro adora viver no fracasso total, no fracasso, na libertinagem e todas as outras coisas que a gente sabe que aviltam contra a dignidade humana. Falar de dignidade no Brasil é algo que foge da consciência de todo mundo, porque as pessoas daqui realmente não sabem o que é dignidade. Muitas pessoas aqui se contentam com o mínimo. Muitas pessoas aqui cultuam a miséria e tratam a miséria de uma forma bem romantizada. Um exemplo disso é a glamorização das favelas. Que favela é bonito, que ser favelado é legal, é descolado, que poucos podem ser favelados e que a cultura da favela é a melhor que existe. É um exemplo da cantora Ludmilla, né, que sempre foi de cultuar a favela e todo mundo ali que se diz fã da cantora, né, apoia ela nessa ideia. Uma coisa muito triste. Nós temos um país que detesta os próprios símbolos nacionais, dizem amar, mas no fundo nem sequer sabe do que se tratam eles. Nós temos um país que cultura a miséria e o fracasso, e nós temos um país que costuma colocar pessoas como Ludmilla no ápice aí do mundo das celebridades. E é uma pena, porque isso mostra que o Brasil ele sempre foi atrasado em relação aos outros países. Aqui não importa a gente ter uma educação decente. Não interessa se o Brasil se encaixa ali nos últimos lugares dos testes internacionais de educação, como o PISA, atrás dos países mais pobres do mundo. Não interessa. Não interessa a gente ter aí uma das piores saúde pública do mundo inteiro, né? Onde postos de saúde vivem sucateados, faltando médicos, faltando medicamentos, faltando equipamentos, onde pacientes são atendidos às vezes no chão das UPAs, ou às vezes morrem esperando nas filas, às vezes são atendidos em pé nos consultórios. Não tem problema se a gente tem um dos piores sistemas de transporte público do mundo inteiro. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos um metrô vergonhoso que se encontra na mesma condição há mais de 30 anos. Não interessa se a gente tem uma população aí onde quase mais de 100 milhões de pessoas não tem sequer saneamento básico, não tem água limpa direito para poder escovar dente, tomar banho, lavar roupa, coisas do tipo. Nada disso interessa. Não interessa a gente tem uma das piores seguranças públicas do mundo inteiro, onde morrem de 40 a 70 mil pessoas por ano vítimas de latrocínio. Nada disso interessa. O que interessa mesmo é a gente colocar essas pessoas que sequer conhecem o próprio idioma aí no ápice da celebridade para nos representar. Como é o caso da Anitta, que às vezes aí é rotulada pelo mundo das celebridades como a aglutinação aí da representação da figura feminina brasileira. A Anitta agora é topo do mundo, inclusive tendo passado da Shakira, né? Tendo passado aí da cantora Shakira no seu sucesso, porque além de cantar músicas em português, está cantando em inglês, em espanhol e em francês. Olha que maravilha. Assim como a Ludmilla, a Anitta é uma pessoa que costuma fazer performances eróticas, né? E claro, tem influenciado uma legião de jovens e também de crianças. E os pais
sequer se importam. Pelo contrário, às vezes eles incentivam seus próprios filhos a fazerem danças sensuais por aí, inclusive dentro das escolas. Nós temos um país que não sabe o que é dignidade humana, mas sabe muito bem o que é estar antenado quanto às novidades do mundo da moda e do mundo das celebridades. Celebridades que sequer se importam com o próximo, sequer sabem o que é amor e empatia com a vida humana. Ludmilla é uma pessoa que não precisa se preocupar em cantar direito o hino nacional, porque é uma pessoa que tem muito dinheiro, né? É ou não é verdade? E ao brasileiro comum não interessa ter uma educação eficiente, o que importa mesmo é ganhar rios de dinheiro. Não precisa ter uma personalidade bem formada, não precisa saber conversar direito, ter uma boa personalidade, saber aí a língua mãe, saber expressar corretamente a língua mãe, nada disso interessa. O que interessa, na verdade, é ganhar rios de dinheiro e mostrar para o mundo inteiro que conseguiu vencer. Vencer no quesito dinheiro. Graças a essas mudanças que nós tivemos no nosso idioma ao longo dos anos, nós vemos aí pessoas que sofrem no meio do concurso público, os concurseiros que já estão aí 10, 15 anos tentando passar em algum concurso público para ver se conseguem uma segurança, uma estabilidade econômica, que sofrem por conta da alteração da língua, porque vem apostila, vem ano, vai ano, né? As transformações da língua aí provocam mudança nas apostilas, fazendo com que os alunos tenham que se atualizar o tempo inteiro. Vem ano, dizem que as palavras vão ter que colocar hífen. Vai ano, fala que não tem que colocar mais. Vem ano, fala que certas palavras paroxítonas vão ter acento. Vai ano, vai lá e falam que as palavras não precisam de acento mais. E por aí vão. E por aí vamos. Até que finalmente a gente chega numa destruição total do idioma. Há pouco tempo, por exemplo, alguns especialistas da língua estavam discutindo se seria necessário mesmo colocar o termo presidenta no dicionário da língua, da norma culta da língua portuguesa. Presidenta. Há muitos especialistas, inclusive, que insistem em dizer que dialetos regionais têm sim que ser acrescentados à norma culta da língua portuguesa, porque se eles forem eliminados, isso daí será uma mera questão de preconceito. Nós vivemos num buraco sem fim, num país onde pessoas sem nenhum escrúpulo, pessoas sem nenhum talento, são tidas como heroínas, como ídolos. Acontece que esses ídolos são amados muitas vezes por pessoas que não têm uma personalidade bem formada, como jovens e crianças, que não entendem bem o que estão acontecendo. Unido esse acontecimento com o outro, que foi a respeito do tema da redação do Enem desse ano, 2023, nós conseguimos ver claramente qual que é o intuito do mundinho da lacração. Eles só querem lacrar. Não importa se a pessoa está sendo utilizada como massa de manobra. O que importa mesmo é lacrar. O estudante hoje, ele não precisa saber sobre política, sobre qual que é o papel do Brasil no cenário mundial, o que está acontecendo aí de conflito entre as nações, os jogos de interesses, o que os globalistas querem fazer com a população. Não interessa. Não. Interessa fazer com que esses jovens aí absorvam o máximo da cultura comunista para que possam sair das universidades como verdadeiros idiotas úteis, como massas de manobra para que políticos da velha aliança continuem subindo no poder. Porque aí eles só interessam poder. E o jovem vai sendo consumido por essa cultura a ponto de ficar totalmente enlouquecido. E em vez de ele sair da universidade como um bom profissional, ele só sai da universidade com um único propósito: trabalhar para ganhar dinheiro e poder se entorpecer da pior maneira possível, porque a obrigação que ele tinha para com a sociedade e para com seus pais
que era conseguir se formar num curso e ganhar dinheiro, ele já cumpriu. Então ele pode se embebedar, ele pode se drogar, ele pode se prostituir, ele pode tatuar o corpo inteiro, e não importa. Não importa, a obrigação que ele tinha para com a sociedade, para com seus pais, ele já as cumpriu. Era aquilo que Antônio Gramsci dizia. O comunismo ele tem que se infiltrar e fazer com que todas as pessoas sejam de esquerda sem saber. E a universidade é o melhor ambiente para isto. O aluno vai lá, vê esse tema da redação do Enem deste ano, que fala sobre a invisibilidade da mulher, principalmente no trabalho como cuidadosa. Ele vê esse tema, ele compreende que de fato a mulher é o invisível social, esquecendo-se aí, por exemplo, que morrem muito mais homens do que mulheres no Brasil, e inclusive dentro do ambiente doméstico, que existem muito mais homens desempregados do que mulheres desempregadas no Brasil, sendo que há muito mais mulheres do que homens, que os homens desempenham empregos muito mais perigosos do que as mulheres, e aí ele é consumido por essas narrativas da Lacrolândia, do mundinho aí que é promovido, que é criado pelos socialistas pés sujos de iPhone, que só querem lacrar, que só querem fazer com que os jovens sejam idiotas úteis e fortaleçam ainda mais os donos do poder. O aluno ele entra na universidade cheio de esperança, feliz por ter passado na prova do Enem. E logo de início ele já é obrigado a passar por um ritual, que é o trote. Ele tem que passar pelo pior vexame da sua vida. Tem que ficar lá vestido de palhaço, de espantalho, ou então de um mendigo, na frente ali de um monte de gente que mal entende o que está acontecendo. Ele é obrigado a embebedar-se, ele é obrigado ali a beijar pessoas do mesmo sexo, ele é obrigado a passar por situações muitíssimo constrangedoras simplesmente porque outros alunos o obrigam a passar por isso. E de período em período ele vai se transformando, porque a manipulação comportamental dentro das universidades é muito forte. Ele vai sendo ludibriado, ele vai sendo enganado, ele vai sendo transformado a ponto dele ser um peão muito forte para o sistema. E daí, a primeira greve que tem, primeira manifestação, primeiro protesto que tem ali de alunos e professores, ele vai lá e participa. Ele levanta bandeiras vermelhas com muita força, muita garra, se sentindo honrado de participar daquilo ali e se dizendo a favor da educação, sendo que ele próprio mal sabe qual é a verdadeira educação. E a Ludmilla é apenas a aglutinação do jovem brasileiro. Ela tem apenas 28 anos de idade. Ela é apenas a aglutinação daquilo que a gente vive no Brasil. Não interessa se ela vive num meio promíscuo, se ela canta músicas promíscuas, não interessa. Importa que ela conseguiu uma carreira de sucesso e muito dinheiro. Não interessa se ela faz música fazendo apologia ao uso da maconha, onde jovens são consumidos com esses ideais. Não interessa. Mais um dia aí, num dos países mais difíceis de você poder viver. Um dos mais difíceis. O país que tem a pior infraestrutura do mundo e o país mais invejoso e mais fracassado do mundo inteiro. Viver no Brasil é um desafio tremendo. Era isso que eu tinha que falar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.